E aí galera, estamos aqui de volta para falar agora do módulo 4. Vamos lá então. É um pré-amplificador de microfone profissional, onde aqui no cantinho, bem na entrada, temos a conexão do microfone, que é amplificada em fase e contrafase. Essa amplificação de fase e contrafase sairá de base para coletor do transistor TR5 e também do transistor TR5-2, mas com a inversão de fase, entrando cada um em seu respectivo amplificador operacional com inversão de fase, e essas variações sendo levadas a mais dois amplificadores operacionais. Essa inversão de fase que vai sendo amplificada chegará por fim nesse último amplificador, onde amplificará com grande ganho as inversões de fase, e qualquer ruído que possa vir que tenha a mesma fase nas duas malhas será totalmente cancelado, ok? É um amplificador para microfone de altíssima fidelidade. Mas o interessante nisso não é só o funcionamento que os alunos veem detalhado no módulo 4, é a análise de defeito, onde vemos o seguinte: temos um grande erro. A tensão aqui deveria estar muito próxima a zero, e na saída desse circuito amplificador temos 18 volts positivos. Chegando aqui na entrada desse amplificador, temos menos 0,5 na entrada não inversora e 9 volts na entrada inversora. Tendo 9 volts na entrada inversora, essa tensão sendo maior que essa, deveria obrigar a saída do amplificador operacional a cair para menos 18 volts, que não está acontecendo. Logo, já podemos afirmar que esse amplificador operacional está com um curto da saída para o mais B. Então, são feitas análises detalhadas com circuitos completos, tanto no módulo 3 quanto no módulo 4, só que no módulo 4 agora, mais detalhadamente. Vamos começar a analisar o programa do módulo 4 de uma forma mais calma. Temos aqui análises das características de transistores, onde vemos tensões de coletor emissor máxima, corrente circulante máxima e potência dissipada máxima, onde podemos escolher substitutos, analisar essas características e escolher substitutos. Passamos também a análise da capacitância parasita entre coletor base e os problemas que ela gera no circuito, e o que nós podemos ter de características em transistores de baixa corrente, mas de grande poder de ganho, ok? Então, para que o aluno saiba detalhadamente como escolher um substituto de transistores. Também analisamos características de transistores de comutação, quais são as características dele: grande capacidade de corrente, grande capacidade de suportar tensão, mas com uma potência relativamente mais baixa, e também outros circuitos como drivers, etc. Então o aluno nessa primeira etapa vê todas as características detalhadas de transistores e suas substituições. Após, analisamos fontes negativas. Essa aqui é com referencial à massa, que os controles são feitos à massa, e posteriormente a fonte positiva e negativa, com todos os controles, realimentações e análise de defeitos. E aí começa uma parte muito interessante e uma das mais importantes de eletrônica para a área de projetos, que é a análise de amplificadores operacionais. Aqui na CTA utilizamos lógicas de polarização simples. Inclusive há um vídeo que vocês encontram na internet de um comparativo entre o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, comparando o método de ensino no operacional deles com o nosso. Veja esse vídeo, que é muito interessante. Então aqui nós vemos o funcionamento básico do operacional e sua diagramação interna, que é exaustivamente analisada, para que depois possamos passar a análise do bloco aqui fechado e as polarizações externas. Nesse caso aqui nós temos R2 em 10K e R1 em 100K, ou seja,
Quando entrar uma tensão de 0,1 volt, a realimentação negativa obrigará a entrada inversora a ficar com a mesma tensão, 0,1 também. Como temos 0,1 sobre um resistor de 10K, teremos 1 volt sobre o resistor de 100K. Então 0,1 mais 1 volt dará na saída uma tensão de 1,1 volt. É dessa forma que o aluno analisa esses circuitos operacionais muito interessantes, ok? Depois ele também vê o operacional utilizado como diferencial, ou seja, utiliza as duas entradas, tanto negativa quanto positiva, para amplificar sinais e torná-los imune a ruídos quando o sinal vem em fase e contrafase. E o ganho aqui será definido pela relação do resistor de realimentação negativa, 100K, com o resistor aqui de polarização de entrada do operacional de 1K. O ganho de tensão aqui, portanto, é em torno de 100 vezes. Ok? Isso aqui é analisado detalhadamente. Outra parte muito interessante analisada em operacionais é o shimmy trigger. Um circuito fundamental que no módulo 3 tratamos como o shimmy trigger funciona com o transistor, mas aqui já com operacionais, onde vemos toda a estrutura de polarização com a definição tanto do NID quanto NSD, ou threshold mais e threshold menos, com operacionais. Depois vemos malhas de filtros utilizando filtros ativos utilizando os amplificadores operacionais, e esse circuito interessantíssimo que é o compressor de sinais, ou seja, eu estou tendo um sinal de entrada e quando, por exemplo, alguém fala no microfone de uma forma muito intensa, o compressor é capaz de diminuir o nível quando é ultrapassado um determinado ponto chamado limiar ou threshold. Então os alunos veem detalhadamente a realimentação, os ganhos que são definidos para esse circuito chamado compressor. Também são analisados como funciona o próprio threshold, o controle de threshold, o controle de ratio ou taxa de proporção, quanto será atenuado após o threshold, e também o ganho geral do circuito. Aqui mostramos um equalizador, baseado também um equalizador ativo, baseado em amplificadores operacionais. E essa montagenzinha que não dá para ver muito bem, mas que é um detector de defeitos intermitentes, uma montagem que fazemos no módulo 4. Também analisamos no módulo 4 circuitos valvulados, porque muitos pensam que a válvula foi extinta e na verdade ela é muito utilizada ainda industrialmente e também em equipamentos de áudio de altíssima qualidade, high-end, ok? Então nós analisamos polarizações dos circuitos, como funciona as saídas, tudo a válvula. E aí passamos a amplificadores de maior potência e com análise de defeitos nesses amplificadores de maior potência. As distorções que ocorrem quando fazemos a polarização, o acoplamento capacitivo da saída, as distorções que ocorrem, os ruídos que ocorrem e a saída disso utilizando os circuitos ponte, onde nós não usamos mais capacitor de acoplamento e podemos ter reproduções que chegam a 20 Hz, porque quando há capacitor de acoplamento a frequência do amplificador não pode ser inferior a 100 Hz, mas assim já podemos ter 20 Hz no áudio, um grave muito bom. Continuando a análise de amplificadores, chegamos a amplificadores de diversos tipos, inclusive esse muito interessante, que é o H, onde quando a saída de som chega a uma determinada potência, são acionados no semiciclo positivo esse transistor e no negativo esse transistor que auxilia, que coloca uma fonte bem maior, chamado fonte alta, que temos a fonte baixa positiva e negativa e também a fonte alta positiva e negativa. E isso também é analisado detalhadamente em amplificadores classe H com análise de defeitos.
Depois temos amplificadores de maior potência até chegar em amplificadores que alcançam cerca de 2.000 watts RMS. Aqui nós temos a amostra de como funcionam os amplificadores classe D. Esses classe D têm a vantagem de dissipação de calor mínima e com um filtrozinho, que aqui trabalha em alta frequência, com um filtro final LC, conseguimos criar a senoide para excitação final dos alto-falantes. Abordamos também a parte de sonorização ambiente de uma forma rápida, mas abordamos também como tornar um teatro imune a reflexões ou chamadas ondas estacionárias, que são fundamentais para o processamento, uma audição muito bem feita, absorvedores de som e um ponto único, que é o certo para se construir ou se fazer um projeto de teatro sonorizado com sistema PA, Public Address, ok? Também vemos um som de menor nível chamado som ambiente, dos diversos tipos de ligação, o de 70 volts e também de 210 volts, e os amplificadores digitais ou DDX, em que temos comutações para o positivo e para o negativo de forma independente. Então isso também é analisado detalhadamente. Aí o módulo 4 entra em técnicas digitais, onde diversas portas com a sua polarização interna e tabelas verdades são analisadas. Ou exclusivo ou XOR. Aqui começamos a trabalhar em multivibradores, 7 reset com clock, depois multivibradores 7 reset master slave, mestre escravos, circuitos de registradores, né? Onde temos 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. Aqui mostra as saídas paralelas, saídas seriais, MUX, DEMUX, até que nós chegamos em conversores analógicos digitais e digitais analógicos. Tudo isso visto também de forma detalhadíssima, não em bloco, de forma detalhadíssima, ok? Finalmente, temos uma montagem aqui de um circuito de um relógio contador, onde vemos todos os circuitos que foram utilizados anteriormente ou estudados anteriormente, colocados aqui para criar excitação de displays, contagem de tempo, tanto por pulso de entrada quanto por rede elétrica para ser um relógio. Então isso aqui é uma montagem que os alunos fazem com circuitos integrados separados, são mais de 40 circuitos integrados que são colocados nessa montagem. E aí vem uma das partes principais, que são os conversores DC-DC, matéria fundamental, claro, se você está disposto a entrar no mercado, vai se deparar com isso, conversores DC-DC. E tratamos aqui de um circuitinho bem interessante, um circuito pequeno, encontrado no mercado, também muito barato, que é capaz de fazer o Step Up Converter. Você entra com uma determinada tensão na entrada e ele aumenta a tensão na saída, sem haver nenhum transformador, nada. Tensão de entrada DC menor, tensão na saída DC maior. Esse aqui já faz o contrário, entra uma tensão DC mais alta e sai uma tensão DC menor. E esse aqui entra uma tensão DC positiva e sai uma tensão DC negativa. Interessante, usando o mesmo integrado, mudando as configurações, nós conseguimos todos esses conversores. Tudo isso é analisado detalhadamente com as realimentações, controles da fonte, etc. Aqui mostra um circuitinho simples com um oscilador, onde a partir de uma tensão de bateria ou de 12 volts, uma tensão baixa, nós conseguimos criar uma tensão bem mais alta, mais 70, menos 70,
que pode ser utilizada naqueles boosters de alta potência de automóveis. A partir de quê? A partir de circuitos chaveadores, e aqui é feita a realimentação para controle do chaveamento. Isso também é analisado detalhadamente no módulo 4. Aqui já temos um circuito integrado que faz a excitação de uma fonte de alimentação fonte básica utilizada nos PCs, onde nós temos mais 150, menos 150 volts, gerando uma alta corrente de excitação nesse transformador para que a gente consiga gerar 12 volts, 5 volts, 3,3 volts com altíssimo poder de corrente. Ok? Aqui também são analisados esses circuitos detalhadamente. Aqui mostra uma fonte mais simples, um conversor DC-DC mais simples do tipo flyback, onde nós temos a tensão DC retificada e filtrada da rede, 150 ou 300 volts, onde temos um circuito a transistor bipolar ou a FET, que faz o chaveamento e que induz para sair das tensões de trabalho, e uma amostra dessa tensão vai para esse amplificador de erro que excita o acoplador óptico para o controle da própria fonte. Ok? Basicamente, esse é o programa do módulo 4. Um curso que vai muito além do que é dado normalmente nos treinamentos de ensino técnico, mas fundamentais para que o aluno possa ingressar no mercado de uma forma com uma base muito boa, ok? Não só de polarizações ou funcionamentos, como também de análise de defeitos. Assim nós concluímos módulo 1, 2, 3, 4, o treinamento de eletroeletrônica, ok? Apesar de que daqui para frente tem o módulo 5 até o 10, onde tratamos de telecomunicações e automação, de uma forma também nunca antes vista. Um grande abraço a todos! Gráfico de retenção de informações após 7 dias. O que eu quero dizer? Vocês estudam, estão numa aula hoje, viram um determinado assunto, que legal. Quando eu vejo um determinado assunto e presto atenção, muita atenção, a impressão que eu tenho é que eu entendi tudo mesmo, se eu prestei bastante atenção. Só que não é tudo, isso aqui é uma pesquisa bem mensurada. Eu consigo naquele dia, vamos dizer que eu teve uma aula, foi no domingo, e naquele dia, se eu passar por uma avaliação do que eu vi, do que eu assisti na aula, eu retenho, eu passo 85% de tudo que foi dito. Se eu não mexer mais no assunto, em uma semana, dá uma olhada, o que acontece? Olha quanto sobra daquilo que eu dava a resposta de 85%, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Em uma semana, a minha retenção, se eu for cobrado, caiu para quanto? Ah, vocês fizeram essa pesquisa? Não, isso é uma pesquisa mundial realizada em 1998, só no mundo inteiro. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que aprendizado é muito mais que sentar numa cadeira. Aprendizado é muito mais que prestar atenção. Surgiu então, em 2003, os blocos de exercícios da CTA Eletrônica. Esse aí que vocês estão vendo, os branquinhos que vocês receberam. Com 200 exercícios para serem feitos semanalmente. Um bloco, 50 exercícios. 4 blocos por semana, 200 exercícios. 64 blocos por módulo. Por módulo, 4 meses e pouco, 4 meses e meio. 3.000 exercícios aproximadamente. Por módulo. E o módulo 1 ao 4, que é o curso de eletrônica mesmo. 1 ao 4. 12.000 exercícios que vocês farão no intervalo aí de 2 anos. Material didático. Apostilas que ficarão em poder do aluno definitivamente. Blocos de exercícios, cada um com 8 páginas em um formato A5, contendo atividades teóricas, dimensionamento de circuitos, análise de defeitos e montagens práticas, podendo variar de 40 a 50 questões por bloco. Finalmente, existem kits de componentes como resistores, capacitores, chaves, etc. e montagens obrigatórias. Dúvidas dos blocos?
Após ler a apostila, o aluno começará a fazer os blocos de exercício e, claro, que surgirão dúvidas. Para tirá-las, o aluno deverá entrar no site ctaeletronica.com.br e na área restrita colocar seu e-mail e senha. Procure após a seleção blocos e aí depois clicar, mudará para a página onde deverá ser escolhido o módulo e após o bloco específico. Leia atentamente as respostas que já estão publicadas e caso não haja a que lhe interessa, role a página até o lado de baixo e coloque seu nome, e-mail, número da questão e descreva a sua dúvida. Faça isso para cada uma das questões que estiver com dúvida. Gabaritar os blocos. Após tirar as dúvidas e fazer totalmente as questões de um determinado bloco, ele deve ser gabaritado, ou seja, as respostas devem ser enviadas para serem computadas como aproveitamento do aluno. Para isso, acesse novamente o site ctaeletronica.com.br e na área restrita, novamente coloque seu e-mail e senha. E após, escolha a opção Preencher gabaritos. Quando entrar na área de gabarito de blocos, verificar se está no módulo certo e após, escolher o número do bloco que deseja gabaritar, ou seja, enviar as respostas. Desta forma, serão abertas as opções de questões com suas 5 alternativas. Escolha somente uma das alternativas e preencha todas as questões. No fim, clique em Prosseguir, que aparecerá as questões com as respostas que escolheu e na parte de baixo da página, clique em Confirmar respostas. As respostas com os erros e acertos, inclusive com o aproveitamento para o bloco específico, é enviado imediatamente para a caixa de e-mail do aluno. Verifique seus erros e aconselhamos voltar e retirar novamente dúvida dos blocos. SOPA – Serviço de Orientação Pessoal ao Aluno. Feito através do site na aba de Contatos, utilizando a subseleção Sugestões, onde serão discutidos assuntos relacionados com o aproveitamento do próprio aluno, tipos de atividade profissional, decisões quanto a mudanças de emprego ou empreendimentos gerais, além do esclarecimento sobre problemas do nosso dia a dia, que poderão, de uma maneira ou de outra, influenciar no aproveitamento dos cursos. Sempre faça a opção de requisitar o serviço SOPA quando sua média geral cair abaixo de 80%. Com o método CTA de ensino de eletrônica e todo o material de apoio para a retenção das informações, um processo de crescimento profissional que levaria no mínimo 10 anos é alcançado em 2 anos, caso o aluno consiga aproveitamento superior a 85% nos 4 módulos. Só 4 módulos, 2 anos. Mas para quem não é técnico em eletrônica e quer ser ou obter o CREA, então, caso você já tenha o ensino médio e concluiu até o módulo 4 com ótimo aproveitamento, poderá requisitar a avaliação de competências. 99,9% das pessoas não conhecem a lei, né? Avaliação de competências para o ensino técnico, artigo 41 da Lei 9.394/96. E posteriormente ter registro no CREA, Conselho Estadual de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Um grande abraço